Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Esse boa tarde agora, logo depois da eliminação do Brasil, não soa tão bem assim. Mas é isso aí, bola pra frente. Temos um programa e hoje vamos entrevistar mais uma personalidade que se destaca em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e da região. Você pode nos acompanhar, estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar em vídeo pelo Facebook do Diário de Santa Maria, também pela TV Diário no canal 26 ou 526 da NET e também no canal do YouTube do Diário de Santa Maria. Se você quiser interagir com a gente, é só mandar um recado aí nas nossas redes sociais. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1989. Vamos aos fatos. Neste ano foi ao ar o primeiro episódio do programa Domingão do Faustão. Fernando Collor venceu a primeira eleição direta em mais de 20 anos para a presidência do Brasil. William Bonner e Fátima Bernardes assumiram pela primeira vez a bancada do Jornal Nacional. Este é o ano da estreia da novela que virou um clássico, Que Rei Sou Eu. Neste ano faleceu o cantor Luiz Gonzaga, também Aurélio Ferreira, o do dicionário. Mas neste ano nasceu o cantor Gustavo Lima e no dia 27 de março de 1989 nasceu a nossa convidada de hoje, Maria Paula Quebec. Maria Paula, seja muito bem-vinda ao DNA. Obrigada por tu ter vindo. Tô ainda toda em verde, assim, nesses tons. Eu tava esperançosa, Camila. Eu tava com esperança. Eu vim trabalhada no verde aqui, mas não aconteceu, né, paciência. E obrigada por tu ter vindo. Tem muita gente que já tá no churrasco aí desde o meio-dia, mas esse horário do meio-dia não foi o nosso melhor horário de jogo, né? Das 4. Eu tava no consultório, então tava comportadinha. É isso aí. Maria, a gente fez a produção fez um pequeno resumo aqui sobre a tua vida. O nosso programa DNA aqui conta com a técnica do Marcelo Cabala, na produção a Tatiane Pullman, na técnica da TV Thomas Pipe. O pessoal da produção então fez uma apresentação, eu vou ler e daí tu vai me dizendo se é mais ou menos por aí. A Maria Paula é natural de Santana do Livramento. Aos 12 anos foi morar no Mato Grosso, mas voltou para o Sul para estudar para o vestibular. Sempre sonhou em ser dentista. Desde cedo já era uma certeza a profissão que queria trilhar. Maria Paula, ainda criança, lutou pela vida em hospitais. Hoje se sente realizada em humanizar e cuidar do tratamento odontológico de muitas crianças. Formada em odontologia pela Universidade Federal de Santa Maria, ela é especialista na odontopediatria e atualmente atua em sua clínica própria, com uma mudança que depois ela vai nos contar um spoiler aí. E ela, imagino que seja a principal função, é a mãe do Frederico e do Benjamin. A melhor de todas. Entendo. Maria, aqui no DNA a gente costuma voltar no tempo e ir para a origem. Então, no teu caso, fiquei curiosa pelas diferenças dos lugares, Santana do Livramento, Mato Grosso, mas eu quero te perguntar quais são as tuas lembranças mais antigas da infância, que é lá em Santana do Livramento, ou onde, o que tu te lembra dessa época? Em Livramento, assim, passei boa parte da minha infância em campanha, porque várias pessoas da minha família são do interior. Aqui a gente fala de interior, né? Lá a gente fala de campanha. Sim. Então, são de campanha, tem campo, cria um bicho, enfim. E as minhas melhores memórias de infância são no interior, cuidando dos bichos, junto com a minha família, no aeroclube, que eu cresci indo ao aeroclube todo final de semana, acompanhando voo, paraquedismo. Tá, pois então, eu ia te perguntar sobre a tua ida pro Mato Grosso, mas eu acho que ela tem muito a ver com isso que tu fala do aeroclube. Sim. Explica por quê. Não é algo muito comum, não é muito convencional que as crianças fiquem lá vendo voos, né? Que tenham acesso a um aeroclube. Por que isso fazia parte da tua infância? Então, meu pai é piloto de avião. A formação dele é em ciências contábeis, mas ele é um contador não praticante, ele só conta história mesmo. Sim. E aí, ele é piloto de avião. E eu, literalmente, nasci andando de avião ali no meio do hangar, fazendo manutenção, suja de óleo, andando por tudo, perguntando sobre tudo. E nunca teve medo?
Não. Gostava não tenho. Eu enjoo, assim, às vezes até hoje. Mas isso foi desde sempre. Agora, medo, não. Nenhum medo de avião. E aí vocês saiu de Santana do Livramento. Em que momento vocês foram parar no Mato Grosso e por que no Mato Grosso? Aqui no estado eu estava passando por uma crise econômica bem grave, né? E aí teve a questão da minha mãe ter sido demitida. Minha mãe trabalhou por 23 anos e 11 meses em um banco. Aí ela foi demitida, toda a crise financeira no estado. E o meu pai é piloto agrícola, tinha feito a formação em aviação agrícola, estava voando no estado e recebeu uma proposta muito boa para ir para o interior do Mato Grosso. E aí lá ele era piloto particular de um madeireiro e piloto agrícola de uma empresa de aviação, né? E aí acabou que era muito mais vantajoso a gente ir pra lá. Minha mãe também recebeu uma proposta de emprego muito interessante. Que idade mais ou menos tu tinha? Com 12 anos eu me mudei. E eu saí de Livramento, que eu achava que era o fim do mundo, né? Quem é de Livramento sempre fala, que Livramento é o fim do mundo, que Livramento é o fim do mundo. Eu fui parar numa cidade com 9 mil habitantes. No interior do Mato Grosso. Eu fico imaginando que um choque de cultura gigantesco o interior do Mato Grosso. Mas tu diga campanha aqui deve ser muito diferente, né? Nossa! Aqui, por exemplo, no estado, a gente tem várias cidades, né? Com 5 mil, 3 mil habitantes. Só que é numa região cheia de cidadezinhas com poucos habitantes. Sim. Lá não. Lá tu tá a 200 quilômetros de qualquer coisa e tem 9 mil habitantes. E no caso lá, boa parte dos habitantes eram habitantes indígenas, então eles moravam nas reduções indígenas, ai que horror, nas aldeias, né? E na cidade mesmo, eu nem lembro quantos habitantes eram no centro da cidade. E como que vocês se adaptaram lá? Tem memórias, assim, porque deve ter sido algo bem diferente. Eu não entendi o que as pessoas falavam na chegada, assim. Porque eu sou de Livramento. Lá a gente fala português misturado com espanhol. Sim. E, enfim, essa marca de sotaque gaúcho muito forte. E eu nunca tinha... O máximo que eu tinha ido era Santa Catarina. Então, não entrava em contato com outras pessoas. E aí, lá tinham pessoas de todos os lugares do país. Tinham pessoas da Bahia, do Maranhão, do Paraná, do Noroeste do Paraná, que tem um sotaque muito característico também. Então, eu não conseguia entender. Foi difícil, assim, no começo. É engraçado, né? Como o Brasil é um país rico. Sim. A gente mora no mesmo país, fala português, mas os portugueses que a gente fala não são os mesmos, né? Nas variadas regiões. Essa parte foi difícil, entre aspas, mas foi muito divertido poder entrar em contato com as pessoas de culturas bem diferentes. Imagino, e toda essa vivência para uma menina jovem ainda ter passado por todos esses choques de cultura. Em que momento que a Maria Paula vem parar em Santa Maria? Mas antes disso, eu não sei se agora antes do intervalo vai, porque é uma história longa, que eu já ouvi o teu áudio, inclusive me emocionei bastante, que eu citei aqui no início, que tu teve boa parte, que tu teve um tempo em hospitais, tratando algo raro, né? Como tu me contaste, mas isso foi antes da gente ir pro Mato Grosso. Tá, mas então depois a gente volta nessa parte. Primeiro eu quero te perguntar, em que momento a Maria Paula veio morar em Santa Maria? Então, aí lá, o acesso à educação, na época em que eu morei lá há 15 anos, quase 20 anos atrás, né? Então, nada, só uns 3, 4. Ele começa a fazer conta, né? Já tá 9 fora. Então, o acesso à educação lá era muito complicado. Aí eu fui para terminar o ensino médio em Cuiabá e lá não tinha odonto em universidade pública. E eu não tinha outra opção, eu só queria ser dentista. E isso foi um problema até na época do vestibular. Então, para eu poder fazer odonto em uma universidade pública, a gente voltou para o Rio Grande do Sul, porque aqui tinham mais opções. No Centro-Oeste inteiro tinha odonto só em Brasília e Campo Grande, né? Então, nem Goiânia, acho que não tinha ainda, eu tinha. Bom, enfim, não sei esse dado. Mas eram poucas opções. Aqui no estado, só no estado, a gente tinha 3 ou 4 faculdades públicas de odonto. Isso aí, né? Santa Maria também é uma referência, né? Seria uma escolha ótima, com certeza. Era um sonho estudar aqui, né? E aí tu veio para fazer cursinho? Vim para fazer cursinho, fiz cursinho no Totem. E como é que foi esse período da vida dele? Foi divertido, muito divertido.
Foram experiências diferentes, né? Eu vim para fazer cursinho, estudava em tempo integral, fazia os meus horários de aula, ia para a biblioteca estudar, na época tinha os projetos, eu não sei se tem hoje em dia, que eram umas aulas especiais, assim, sobre alguns temas que caíam mais no vestibular. E também trabalhei no cursinho, que, enfim, crises econômicas, né? Minha família passou por algumas crises, e quando a gente veio morar em Santa Maria, a gente estava passando por um período muito difícil economicamente. Então, até para poder fazer o segundo ano de cursinho, ou eu trabalhava no cursinho, ou a gente não tinha como conseguir. Aí, enfim, os professores do cursinho me ajudaram muito, e aí eu consegui trabalhar e estudar. E chegando na universidade, essa certeza que tu tinha desde sempre, que era ser dentista, e que eu tinha te perguntado antes de começar o programa, se existia uma referência, alguém que tu conhecia que era dentista, porque a gente estava falando também sobre essa cultura do levar a criança no dentista. Isso é algo recente e muito batalhado pela classe de vocês, né? Então, na tua época, na nossa, isso não era tão comum assim, né? Não. Então, da onde que vinha levar a criança no dentista, quero ser dentista? Da onde essa admiração pela profissão, que talvez não era tão próxima? Eu sou uma outlier, assim, a minha irmã. A minha mãe foi a primeira paciente grávida da minha odontopediatra. Ela me relatou isso algumas vezes durante a vida. Então, minha mãe tinha essa preocupação muito grande que a gente tivesse os dentes bonitos, o sorriso bonito e tudo mais. Então, minha mãe já foi grávida, eu sempre fui ao odontopediatra, sempre tive contato com o dentista. Eu tinha um problema grave também, usei aparelho a vida inteira, numa época que a gente usava aparelho, né, por 10 anos, Nossa. 12 anos, era muito tempo. Eu tenho a impressão que teve gente que passou o colégio inteiro de aparelho. Eu fui uma das que passou, eu tirei no 3º ano, eu acho que foi... no segundo ano do ensino médio. E desde os 5 anos de aparelho. Coisa que hoje a gente já não vê, Não vê mais. Por quê? Porque a gente vê as crianças usando aparelho mais cedo, ou porque elas diminuíram o número de pessoas que usam aparelho? Parte porque coloca mais cedo, mas ainda não é uma parte expressiva, né? Que eu desejo que seja no futuro. E também porque alguns protocolos mudaram. Por exemplo, eu sofri muito bullying porque eu usava freio, né? Nossa, dentista... isso era famoso também. Aquele que vai do lado de fora, prende atrás. Prende na nuca, alguns prendem no topo da cabeça. A gente da área chama de A e B, né? Eu usei A e B durante todo o final do ensino fundamental e ensino médio. Então, imagina. Nossa, chamavam de freio de cavalo. Freio de cavalo. É que é parecido, né? Julgar, a gente não julga. O que aconteceu? O protocolo da época era que usasse quanto mais horas, melhor. Hoje em dia, o protocolo é que a gente use durante o sono, porque é o período em que a criança, adolescente mais cresce. É o período em que é importante que esse aparelho esteja na boca. Não é que não se usa mais freio de cavalo, se usa muito, e é um aparelho super efetivo. Só que a gente não vê. Só que ninguém vê mais. Porque era no noturno. Só a família sabe. O que também não deve ser nada confortável. Inclusive, os meus, eu digo, proibido sair pra rua. Proibido, não permito que vão pra rua de aparelho. Esse aparelho é só em casa. Dormir também não deve ser muito agradável. Mas enfim, a gente precisa ir pra um rápido. A gente precisa ir pra um rápido intervalo do DNA e eu já volto. Estamos aqui conversando com a odontopediatra Maria Paula. Voltamos já já. Colégio Nossa Senhora de Fátima, há 70 anos educando e humanizando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte dessa história. As matrículas para 2023 estão abertas pelo site www.colégiofatima.com.br. Há 65 anos, o amor pelo agro nos trouxe até aqui, mas é o gosto pelo trabalho cooperativo que movimenta cada novo passo da Cotricel. Há mais de 6 décadas, cultivamos histórias, alcançamos safras recordes e superamos grandes desafios. Nosso agradecimento a você que faz parte dessa história. Cotricel, 65 anos. A agricultura nos une, o cooperativismo nos fortalece. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% no Costa da Luz Sushi. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário.
Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 24 72. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Na Green.com Serviços, trabalhamos com venda e plantio de grama e manutenção de jardins, construção e reforma de casas em madeira e alvenaria, serviços de hidráulica, elétrica e manutenção, paisagismo e podas em altura, limpeza em geral, preços imperdíveis em casas de madeira e gramados. Atendemos toda a região central. Peça seu orçamento gratuito. Fone WhatsApp 51 99573 7033. É tempo de celebrarmos novos ciclos. Nós, da AM Brum Ângelos Oeste, desejamos que despertem em você os melhores sentimentos. Espalhe sorrisos, ofereça abraços e faça com que a prosperidade brilhe ainda mais forte. Que a saúde, esperança, bondade, carinho e atenção sejam os seus melhores presentes para 2023. Feliz Natal, feliz Ano Novo. AM Brum Ângelos Oeste, por você sempre. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a Maria Paula. Estávamos comentando, ela que é odontopediatra, sobre o início da vida dela, aquele DNA mais origem. E agora a gente chegou, ela nos contou a parte, né? A gente estava falando sobre o aparelho, se as crianças, hoje a gente não vê, que antigamente se tirava o aparelho no 3º ano do colégio, hoje a gente não vê mais isso, enfim. Vamos entrar nessas andanças da odonto, mas antes eu queria te perguntar, como eu citei lá na apresentação, que tu disseste quando tu mandou para a produção que tu passou que tu passou um período da tua infância no hospital e isso te trouxe para Santa Maria. Como que isso, o que aconteceu? Então, quando eu tinha uns 8 anos aproximadamente, eu praticava vários esportes e era 27 de janeiro, não vou lembrar do ano, mas era aniversário do meu pai. A gente tava jogando vôlei, futevôlei, e eu fui receber a bola e fiz uma ruptura do peitoral maior. Esse músculo aqui arrebentou. O que não é muito comum, Muito comum de acontecer, não. Mas é uma coisa relativamente comum para o impacto que eu tava, para o exercício ali que eu tava fazendo. Só que eu tive uma infecção por uma bactéria que chama Staphylococcus. O Staphylo é uma bactéria natural da nossa microbiota residente. Eu e tu temos aqui agora. Só que ela comumente não nos faz mal, porque a nossa pele é íntegra e a nossa imunidade tá ok. Como eu tive essa lesão, por algum motivo, essa bactéria penetrou na lesão e formou um furúnculo. É a bactéria que faz o furúnculo, inclusive. Normalmente, o furúnculo é parecido com uma espinha, enfim. E pra fora. Pra fora. Só que o meu foi pra dentro. E nesse osso aqui, que chama o externo, que é um dos ossos mais duros que a gente tem no corpo, eu tive uma osteomielite de externo. Uma infecção nesse osso, ele virou uma esponja. É uma coisa que quando a gente conta pra médicos, assim, eles ficam, como é que tu conseguiu ter isso? Porque não existem muitos casos relatados. E aí a evolução foi muito complicada e muito rápida, né? Eu comecei com dor à noite, aí fui no hospital, aquela coisa, acabei internada em Livramento, piorando bastante, com febre e tudo, afundando, e acabei sendo transferida para Santa Maria, porque eu estava muito mal, a minha vida estava em risco e não dava tempo para transferir para Porto Alegre. E apesar do meu pai ser piloto de avião, os médicos não acharam seguro eu ser transportada de avião. Sim. Então a gente veio de carro para Santa Maria. Quando eu cheguei aqui, assim que eu cheguei em Santa Maria, eu tive uma convulsão. Então fiquei, enfim, no estado de convulsão e fui parar no UPA da Unimed.
Lá me recebeu o Dr. Ivo Prola, que agiu de uma forma muito rápida e viu que era algo grave, infeccioso e tudo mais. Chamou a doutora Jane Costa também para acompanhar o caso, e a partir daí começou o meu tratamento, né? Foram anos difíceis, porque eu fiquei um tempo internada, mas foram anos de tratamento. Sim. Eu tive complicações assim, eu fiquei com esse osso comprometido, aí as bactérias se instalaram em todas as articulações do meu lado esquerdo, porque aquele tipo de infecção tinha afinidade por articulações. Eu fiquei sem movimentação do lado esquerdo do corpo. Isso tu tinha que idade? Eu tinha entre 8 e 9 anos. Bem criança. Bem pequenininha. E aí eu fiquei internada no antigo Centro Clínico Hospitalar, que hoje é o Hospital São Francisco. Então eu passei 40 dias em internação ali, entre cirurgias, fiz alguns procedimentos, passei por alguns procedimentos cirúrgicos e o tempo de recuperação, né? E lá eu tenho memórias importantes da minha infância. Eu fiquei 40 dias na vida de uma criança, é muito tempo, né? E eu fiquei privada do contato com outras pessoas. Eu só tinha contato com meu pai e com a minha mãe, que ficaram em isolamento junto comigo. E eu tinha contato com a equipe de plantão lá, só. E eu era a única pessoa internada no hospital. Então, a única criança. Eu enxergava, por muito tempo eu não pude sair do meu quarto porque não tinha condições, né? Tava muito fraca. E eu enxergava uma árvore na minha janela, era tudo que eu conseguia enxergar. E quando eu comecei a ficar um pouquinho melhor, os enfermeiros me levavam para brincar nos corredores do hospital. Então, uma memória forte que eu tenho é de fazer corrida de cadeira de roda, porque eu queria correr e não podia. Então, o jeito que a gente tinha de correr era fazer corrida de cadeira de roda. Eu lembro da adrenalina até hoje, assim, tinha uma rampa muito longa. E eu descia aquela rampa toda. Eu, na minha cabeça, achava que eu tava descendo sozinha, mas óbvio que tinha alguém atrás me segurando. Claro. E apesar de ter sido um momento muito difícil da vida, eu tenho boas lembranças. Enfim, depois que eu recebi alta, foram mais 3 anos de tratamento para todas as sequelas que eu fiquei e tudo mais, e hoje em dia eu tô aqui. Sou extremamente agradecida, já tive a oportunidade de fazer um agradecimento pessoal ao Dr. Ivo Prola, mas falo aqui publicamente, muito obrigada, o Dr. Ivo Prola, a doutora Jane, é por causa do trabalho de vocês que eu tô aqui hoje. Muito obrigada. Que bonito. Me emocionei também. Maria, essa tua batalha quando criança, em função da saúde, dos hospitais, isso tem alguma relação com tu ter escolhido trabalhar com crianças? Isso que tu fala, eu acho muito significativo quando tu diz que a equipe fazia de tudo para, de alguma maneira, te dar um pouco dessa infância e brincadeiras, e era algo muito humanizado, pelo que tu contou. Existe alguma relação com a tua profissão? Com certeza deve ter, né? Sabe que até a gente conversar antes, eu não tinha muito parado para pensar, porque eu sempre... eu sempre gostei muito de criança, mas por que repentinamente eu decidi pela odontopediatria? Também tem um anestesista, acho que é Ricardinho, Robertinho, eu lembro que era o nome dele, um senhor. Eu tinha um ursinho que eu tenho até hoje, ele sempre ia comigo para cirurgias. E como eu tinha que entrar sozinha no bloco cirúrgico, esse senhor que era anestesista, ele preparava o meu coelho primeiro. Então ele preparava meu coelho, anestesiava meu coelho. E eu ficava lá dando coragem para ele. Então, esses profissionais todos me deram uma aula gigante de como tratar uma pessoa em uma situação extremamente difícil, com dignidade, né? Teve alguns momentos ali que a minha mãe falaram pra minha mãe que eu iria morrer, que eu tinha uma chance muito grande de eu morrer ali, né? Então, esses profissionais nos trataram com muito carinho, sabe? Fizeram muito mais do que a obrigação deles e me ensinaram muito. Então, com certeza, tem um dedinho de todos eles na minha decisão pela odontopediatria. Porque quando a gente fala na odontopediatria, né? Eu fico pensando, eu sou apaixonada por crianças. Que gafe, não tem um lencinho aqui. Não tem problema. Quando a gente fala na odontopediatria em crianças no dentista, normalmente a gente pensa assim, mas a criança não gosta de ir no dentista, vai lidar com dor, né? Toda aquela coisa. E aí, uma pessoa apaixonada por criança poderia pensar assim, não quero ir para essa parte. Existiu esse pensamento? Sim, também? Faz sentido. Eu sempre tive certeza que eu queria ser dentista, nunca quis ser outra coisa da minha vida. Mas quando eu entrei na universidade,
Foi a primeira coisa que eu falei. Eu digo, eu nunca vou fazer odontopediatria e nunca vou fazer endo, que é tratamento de canal. Hoje em dia eu faço tratamento de canal em criança, né? Então, não porque eu gostaria, porque eu prefiro não fazer, né? Prefiro que não tenha que ser feito. O que foi acontecendo com o passar do tempo? Eu também tinha esse pensamento de que, apesar de eu não ter sofrido no dentista, a memória coletiva é de que as pessoas sofrem, é que as crianças sofrem. E por um certo período da faculdade eu observava esse sofrimento. Fazia sentido pra ti. Fazia sentido pra mim. Eu olhava aqueles atendimentos assim, eu dizia, não, eu não quero isso, eu não me vejo fazendo. Só que com o passar dos anos e tu vai entrando em contato com mais profissionais, tu vai vendo que pode ser diferente. Não precisa ser daquela forma. Que a gente tem várias maneiras, como para tudo na vida, de fazer a mesma coisa. Existem várias formas de solicitar que uma pessoa sente. Tem várias formas de tu pedir consentimento para encostar em um ser humano. Que não precisa agarrar a criança, botar na cadeira, aprender. Né? Não é tudo assim, dessa forma, na ponta da faca, sabe? Então, ver que as coisas podiam ser feitas de maneira diferente me deu uma esperança muito grande. E a certeza de que a odontopediatria era o que eu queria para minha vida. Porque eu sou muito mais feliz perto das crianças. Eu amo estar perto deles. Não, eu imagino também o quanto gratificante isso deve ser. E também talvez, não sei se tu concorda comigo, mas existe algo do dom, né? Daquela parte lúdica, né? Do dentista. Eu vejo os vídeos, inclusive vejo que tu é muito presente nas redes sociais. E ele brinca e conta historinha, e tem bonequinho, tem isso, aquilo. Precisa disso também. Isso tu acha que é uma coisa que se aprende na faculdade ou a pessoa já tem consigo? Eu vou largar uma bomba, talvez, agora. Talvez eu me arrependa ou não. Quando a gente faz a faculdade, muitas vezes tu tem a impressão de que odontopediatra faz entretenimento de festa infantil. Com todo respeito a quem faz entretenimento de festa infantil. É uma profissão também. Mas a função do odontopediatra é outra. A gente precisa examinar, a gente precisa diagnosticar, a gente precisa prescrever, selecionar o que deve ser feito, não ser feito, prioridades. É todo um raciocínio clínico que é exigido na odontopediatria. Que é isso, é uma bomba? Fica tranquila, não é alarme. Graças a Deus. Então, isso me incomodava muito. De que, é só dar uma sapateada, uma dançada, brincar um pouco, conta uma história. E isso me deixava desconfortável. Eu nunca me senti confortável na posição de mentir para a criança. Então, apesar da verdade ser dura, eu sempre escolho a verdade. Então, a primeira frase que um paciente meu escolhe eu nunca vou mentir para ti. Eu não minto. Vai doer, doutora? Vai. Ai. Vai. Mas é muito necessário. Sentido, claro. É muito necessário que seja feito. Eu tenho certeza que tu vai suportar isso bem e que eu vou fazer da melhor forma possível para que seja rápido. Mas vai doer. Entendeu? Bem interessante. Então, a forma como eu escolhi trabalhar é um pouquinho diferente do que é midiático. Apesar, eu também conto história, eu também brinco, mas no dia a dia clínico, a minha postura não é de contar uma história. E também de não gostar daquele estereótipo, né? De que o dentista fica pulando ali. Fico pulando ali. Não... Eu pulo também, claro, eu pulo, grito, sapateio, porque eu sou assim. Mas na hora que a gente tem que conversar coisas desagradáveis, é desagradável pra mim e é desagradável pra pessoa que vai receber o atendimento. Se fosse uma pessoa de 50 anos, eu explicaria o que vai ser feito. Quando é uma criança de 5, eu explico num vocabulário que ela entenda, sem inventar fadas e formigas e etc. Mas ela vai entender a mudança que vai ser feita no corpo dela. Porque se eu conto uma história que uma formiguinha vai picar, na primeira vez ela acredita, na segunda vez ela grita que não quer saber da formiga. Sim. Né? Então, apesar de a verdade às vezes ser dura, eu prefiro a verdade. Interessante. Depois dessa frase do impacto. Tcharam! Aí, Margaret Thatcher, nem sei se ela falou uma coisa dessa. A gente precisa pronta, né? ir para um rápido intervalo, mas logo voltamos aqui com um bate-papo com a Maria Paula. Voltamos já.
falar com a CDN, sugerir uma reportagem, participar da programação. Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM, 24 horas ao lado da comunidade. Minuto Jurídico, com o doutor Átila Abela. O fim de um casamento geralmente é um momento doloroso. Muitas vezes a separação de fato acontece e a partilha de bens é feita de maneira informal, mas isso pode trazer implicações no futuro. Não formalizar o divórcio pode ocasionar a impossibilidade de vender imóveis sem a anuência do ex-cônjuge, mesmo que estejam em nome apenas do titular. Ainda, não fazer o divórcio irá impossibilitar um novo casamento, além de burocratizar o reconhecimento de uma nova união estável. Caso hajam filhos menores, o divórcio traz a segurança de como será a guarda e regulamentação de visitas. Sem divórcio, tudo isso depende da boa vontade das partes. Além disso, no caso de haver pagamento de pensão alimentícia, é muito importante haver a formalização das condições desse pagamento no próprio divórcio. Na dúvida, procure um advogado de sua confiança. Minuto Jurídico, com o doutor Átila Abela. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Operador de caixa ou do mercado internacional, técnico de informática ou em segurança do trabalho. Para se tornar o profissional que você quer, é preciso ter escolhas. No Senac Santa Maria, são mais de 200 opções de cursos livres e técnicos. Graduações, pós-graduações e extensões à distância, com metodologias e ferramentas para o melhor aprendizado. Seja quem você quer ser. Faça Senac EAD em Santa Maria. Inscreva-se já. ead.senac.br. Central do Esporte, um programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta às 21h30, com o comando de Marion Melo. Nos finais de semana, aos sábados às 12 e 19 horas e nos domingos às 12 e 19 horas, eu, Antônio Tesses, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Central do Esporte. Chegou o final de ano e agora é o momento de planejar as suas férias. Programe seu final de ano com as ofertas imperdíveis da Viaggio. Já pensou passar o Réveillon nas Termas Romanas? A Viaggio tem muitas opções para você iniciar o ano de 2023 com o pé direito. Acesse nosso site e confira nossas ofertas. www.viaggio.tour.br. Busca mais praticidade e conforto na hora de realizar seus exames laboratoriais? Conheça as coletas especializadas do LabMed. Coleta veicular em Camobi. Realize seus exames sem sair do carro. Coleta móvel. O LabMed vai até você na sua casa, trabalho ou onde você estiver. E não esqueça, sempre que precisar, o plantão 24 horas no segundo andar da Central de Clínicas descomplica sua rotina. Saiba mais pelo WhatsApp 3301-1012. DNA. Camila Cunha. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e estou aqui conversando com a odontopediatra Maria Paula. Lá no início, Maria, a gente comentou sobre que antigamente não se existia tanto a cultura de levar a criança no dentista. Tu disse que isso ainda é uma luta, né? Que se caminha para que isso seja. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Em que momento os pais precisam se atentar? Qual é a primeira consulta de uma criança no dentista? Crianças que não têm nenhuma necessidade Sim. imediata,
A OMS e o Ministério da Saúde preconizam que a primeira consulta odontológica aconteça no primeiro ano de vida. Crianças que consultam, isso é estatística, tá? É dado comprovado. Crianças que têm a primeira consulta no odontopediatra no primeiro ano de vida e seguem o acompanhamento até os 6 anos de idade, elas têm 0 chance de desenvolver lesões cavitadas de cárie. O que significa isso? Elas têm 0 chance de ter buraco nos dentes, né? De ter dor por causa de cárie. Então, a gente tá falando... Cárie parece que... Dente sempre cárie. Mas é uma das doenças mais prevalentes do mundo. Depois dos resfriados, é a doença que mais acontece no mundo, né? E é uma doença 100% evitável, diferente dos resfriados, que alguns a gente consegue evitar. Então, é 100% evitável. Não é fácil, mas é evitável. Então... levar no primeiro ano de vida é bem realista. O que é o sonho dos odontopediatras? É que fosse até o 6º mês de vida, né? Há 6 meses, a primeira consulta. Ah, mas não tem dente, vai fazer o que no dentista? Então, receber orientações quanto à higiene dos futuros dentes e que não precisa fazer a higiene de boca de criança que não tem dente, né? Que às vezes vem com essa orientação. Aquela coisinha de escovar a gengivinha, não precisa. Escovar a gengiva só de idoso, de criança não precisa. E enfim, aprender como cuidar dos dentes que vão vir para iniciar o acompanhamento para prevenir que as coisas não aconteçam. É muito melhor, é menos traumático, inclusive é menos oneroso para a família, né? Calcula aí quantas consultas ao decorrer da vida só para olhar e quanto é custoso um procedimento, e não só monetariamente, né? O quanto é custoso emocionalmente um procedimento evitável. E aí tem os bebês que acabam consultando comigo por procedimentos não evitáveis, né? Quando precisa fazer cirurgia da língua. Aí eu atendo bebês com 2 dias de vida, 3 dias de vida. Leigamente falando, cirurgia da língua presa. Língua presa. Quando nasce com a língua presa. E tem indicação cirúrgica, né? É uma indicação bem criteriosa. Não é todo mundo que nasce com a língua presa, com algum tipo de alteração na língua que precisa de cirurgia. Existem critérios a ser avaliados, né? É avaliado com bastante rigor para não submeter quem não precisa de um procedimento nessa idade. Isso, no caso, o pediatra vai encaminhar? Na verdade, é profissional fonoaudiólogo, né? Inclusive, hoje é dia do fonoaudiólogo, fonos. Parabéns pelo dia de hoje. Um trabalho maravilhoso que vocês fazem. O profissional fonoaudiólogo faz a triagem neonatal, o teste da orelhinha, o teste da linguinha. E o teste da linguinha é lei desde 2014, que seja feito em 100% dos nascimentos, né? Não é a realidade que a gente tem ainda. Mas um dia vai ser. E aí o profissional fonoaudiólogo... não é tão popularizado assim. Ainda não. Eu não sabia que isso era... No Hospital São Francisco, por exemplo, tem fono que faz... para fazer pelo menos em 100% dos nascimentos, né? E no Hospital Universitário também acredito que tem essa cobertura muito próxima disso, né? Acredito que não dê para ser 100%, mas em alguma taxa boa. E aí o profissional fonoaudiólogo verifica que existe uma alteração de língua e que essa alteração traz impacto para a motricidade oral. Traduzindo, que essa língua vai atrapalhar a vida dessa pessoa, estando presa. Então, precisa liberar. Aí, o profissional fonoaudiólogo lauda e encaminha para odontopediatra ou cirurgião pediatra. E a gente... Não, primeiro, agora que eu tô olhando o horário, que eu tô me empolgando com a conversa aqui. Maria, a gente tem... um quadro aqui de especialistas, mas não são teus colegas odonto, pediatras e residentes de alguma área, e sim especialistas em Maria Paula. Então eu quero ver se tu reconhece. Cabala, por favor, vamos escutar os 2 primeiros áudios para te ver. Mentira. Quem são esses especialistas em Maria Paula? A Paula é uma mulher forte, determinada, que sabe o que quer, que sempre vai em busca dos sonhos dela. Ela tanto sabe que desde pequena ela já dizia que queria ser dentista. Ela mal sabia falar, mas era uma certeza que ela tinha, que ela ia viver cuidando de sorrisos. E que bonito, né? Uma criança fazer uma escolha dessas. E ela lutou, ela se esforçou, ela se dedicou, não foi fácil, mas ela conseguiu. E é tão bonito ver aonde ela tá chegando hoje em dia e saber, né, que ela lutou muito por isso. E a gente tem muito orgulho dela. A Paula também é uma inspiração. Eu tenho certeza que não só para mim, para muita gente,
mas a Paula me inspirou a fazer odontologia. E eu tenho muita sorte, porque a profissional que é referência para mim na área que eu decidi escolher para fazer na vida também é minha irmã e também é minha amiga. A Paula é minha melhor amiga. Ela sempre esteve do meu lado em todos os momentos, tanto felizes quanto tristes. Ela sempre esteve comigo, ou me dando um apoio, ou dando um abraço, ou dando tudo que ela tinha para oferecer. Eu tenho muita sorte de ter ela como irmã e eu espero que ela saiba o quanto eu amo, o quanto eu admiro ela como mãe, como amiga, como profissional. E eu tô muito orgulhosa de ver vocês tendo a oportunidade de conhecer a Maria Paula que eu conheço, que é uma mulher incrível, que é uma inspiração para muita gente. Eu te amo muito e um beijo. Nós nos conhecemos há alguns anos já, quando então eu fui apresentada a uma menina da fronteira, bem característica, cheia de anseios, cheia de desejos, cheia de coisas para aprender, brilho nos olhos, vontade de aprender e de enfrentar todos os desafios que aquele momento da vida dela trazia. Quem convive com o meio do pré-vestibular entende e consegue perceber o quão essa fase é desafiadora na vida de um estudante. É quase como se ele se entendesse como pessoa no mundo, porque surgem muitas coisas a serem descobertas nessa fase, conflitos, então tudo se torna um processo um pouco complicado. Mas ela atingiu seu objetivo lindamente, passou por um processo de conhecimento na faculdade que a levou a um patamar profissional que eu sabia que seria nesse nível de excelência, de qualidade, de profissionalismo, mas principalmente de amor e carinho com que ela trata os pequenos que vão lá. E eu tenho muito orgulho de levar hoje a minha pequena para ser cuidada pela tia Maria Paula. Um abraço e um carinho enorme por ti. Professor. Ai, que tava me contando. Cabala, primeiro te agradecer que foi providenciar os lencinhos. Obrigada, viu? Tu tava me contando. Primeiro tu me diz de quem são essas vozes. Da irmã, que se chama? Da minha irmã, Ana Carolina, estudante de odontologia da UFSM. E que tu é a musa inspiradora dela. Que nem eu. Ai, maravilhosa. Minha irmã é maravilhosa, é uma pessoa fantástica. A minha irmã teve quase formada em meteorologia. E do nada ela disse, olha, eu não quero mais. Não foi do nada, né? A gente que não viu o que estava acontecendo. Mas bem distinto. E aí ela veio me contar, assim, e eu dei todo o apoio para ela. Na época que ela me contou que ela não estava feliz, eu não sabia que ela ia fazer odonto. E a Mana não foi fácil para ela também. Ela lutou bastante e entrou na federal. E vai ser a próxima dentista da família. Ah, que legal. E o segundo? O segundo é a gorda, a Andresa. Minha professora, foi minha professora de biologia. Foi uma das pessoas que me ajudou muito enquanto eu tava no Totem, enquanto eu fiz cursinho. Eu gabaritei todas as provas de biologia que eu fiz. Não teve nenhuma prova que eu não tenha gabaritado, graças a ela e os outros professores que me ajudaram sempre. E por ter esse tratamento, eu acabava me identificando com a biologia, né? E a gorda foi minha professora, virou minha amiga. E hoje em dia a Tayla, que é a minha rainha maravilhosa, eu fico minha paciente. O quanto isso deve ser emocionante, tu estar atendendo a filha da tua professora, né? Nossa, no dia, primeira vez que a Tayla foi, eu fiquei plena, fui lá, minha paciente é ela, né? Fizemos ali tudo que a gente tinha que fazer, brincamos, conversei com ela. Mas depois que elas foram embora, eu sentei e chorei valendo, chorei largada. Nem falo os sertanejos, porque olha, é uma emoção muito grande, porque não é só um reconhecimento profissional,
A pessoa tá te entregando o amor da vida toda na mão. Essa admiração eu tenho por todos os pais dos meus pacientes. Só que é uma pessoa que te conhece para muito além da academia. Ela conhece a parte que não é tão publicável no Instagram. Ela conhece a Maria Paula tendo surto, crise de identidade, quando estava no cursinho, que será que é isso que eu quero da minha vida? Por que eu tô tão com a cabeça virada pra isso? Por que eu não faço outra coisa? Enfim. Cabala, a gente pode seguir ou a gente vai para um intervalo agora? Posso seguir? Então vamos aproveitar nesse... A Gorda é uma pessoa muito importante para mim. Nessa ideia das homenagens aí, depoimentos são legais. Vamos escutar, por favor, Cabala, os 2 próximos áudios. Pronto. Bem, hoje eu vim aqui falar um pouquinho de uma pessoa maravilhosa que eu conheci. Faz um tempo já que foi minha aluna, daquelas que eu chegava na sala, vinha com aquele sorriso lindo, me beijava e a gente ia até a minha classe. E é a Maria Paula. Essa menina que eu conheci na graduação e criei um laço de amizade tão lindo. E ela sempre foi de uma generosidade, de uma empatia que eu vou dizer que é muito difícil de mensurar. É muito grande esse amor que ela tem pelo próximo. E qualquer pessoa que fica perto dela sente essa energia boa que ela tem. O tempo foi passando, a gente continua amiga. Sempre foi uma aluna exemplar e dedicada, né? Ama o que faz, sempre. A odontologia é a vida dela. E também as causas sociais, né? Se preocupar com o próximo. Tudo gera, né? Coisas boas que vêm dela. Isso é uma pessoa maravilhosa. Pra mim, eu tenho a sensação de que a Paula é minha melhor amiga desde o dia que a gente se conheceu, lá em 2009. De tão rápida que foi a nossa identificação uma com a outra. De lá pra cá, a gente passou por tanta coisa, boas, ruins, umas engraçadas, outras nem tanto, mas o mais importante é que foi sempre junto. Foi sempre uma do lado da outra, puxando a orelha quando precisava, rindo quando dava, chorando também, mas o importante foi que a gente não se largou. Sou muito orgulhosa da profissional que ela se tornou, porque nós aprendemos a ser profissionais juntas, afinal nós fomos colegas e duplas de faculdade. Sou muito grata pelo presente que é na minha vida ter os guris, o Frederico, o Benjamin, e de fazer parte da família dela, porque a gente brinca que a família que a gente escolheu fomos nós, né? E eu não sei como seria a minha vida sem a presença da família dela e dela hoje em dia. Ela é uma profissional ímpar, sem dúvidas a melhor da área dela que eu conheço. Uma mãe maravilhosa, uma irmã, uma esposa, uma amiga, enfim. Te amo, Paula. Ai, de quem são essas vozes? Tivemos mais uma prof. Mais uma prof. A Angela foi minha professora na faculdade. E a amiga é? A amiga é a Babi. Ah, que lindo. Meu chaveirinho. Os depoimentos. As nossas vidas seriam mais calmas, né, Bárbara? Uma sem a outra. Seria bem menos adrenalina. Mas aí a escolha tá valendo a pena. Tá valendo. É bem mais divertido, assim. Maria, agora nos minutos finais, antes da gente ouvir os últimos depoimentos, eu queria te perguntar, o que tu falaria hoje para um estudante que está começando ou alguém que ainda não entrou na parte do trabalhar com a odonto? O que tu diria para essa pessoa? Tenha certeza que tu tem profunda paixão pelo que tu tá fazendo, porque vai ser difícil. Vai ser difícil, tudo é difícil. Não tem nada que tu vai fazer que vai ser fácil. E qualquer coisa que tu vai fazer bem feito exige muita dedicação, exige sacrifício. Tenha certeza que tu ama o que tu tá fazendo, senão tu te torna um profissional medíocre. Interessante, ficou aí o recado da Maria Paula, sincero, mas certeiro. Cabala, então agora para finalizar, por favor, vamos ver de quem são os 2 últimos depoimentos. Olá, eu me chamo Thiago, sou compadre da Maria Paula, sou amigo há quase 20 anos dela e nesse período passamos por várias fases na vida um do outro, fase de grupo da igreja, fase de cursinho pré-vestibular, de faculdade
de família agora, né? E tenho para dizer que eu tenho muito orgulho da pessoa que a Paula se tornou, da profissional que ela é e, como eu disse esses dias para ela, da mãe que eu vi ela se transformar. Eu tenho muito, muito orgulho de tudo aquilo que ela construiu e de tudo aquilo que ela consegue inspirar as outras pessoas que seguem ela. Tenho para dizer que essa nossa amizade significa muito para mim e só tenho a pedir a Deus que siga abençoando ela, protegendo e que essa nossa amizade perdure por anos e anos e anos dessa forma que sempre foi. Beijo, Paula. Te amo, saudades. Oi, amiga. Pediram pra falar um pouquinho sobre ti, né? Tu é uma amiga que é uma irmã de alma, né? Aquela pessoa que bateu há muitos anos atrás uma energia e essa energia nunca errou o caminho. A gente já passou por vários perrengues e alegrias. Quando a gente era universitário e saía por aí andando nos carrinhos de mercado, né? Ou quando a gente juntava as pilinhas pra tomar uma Bavária verde numa conta. É literalmente na alegria, na tristeza e na saúde, na doença, literalmente, né? Várias coisas. Eu fico tão feliz e tão orgulhosa da trajetória tua, da nossa amizade, do elo da irmandade que a gente construiu e da família doida que a gente tem, né? Que a gente se tornou uma grande família. Onde a minha filha tem vocês como elo de confiança, e teus filhos também, um amor grande, grande que nunca para de crescer. Até me arrepiou. Miga, tia Nenê tá aqui hoje e sempre. Te amo, te amo, te amo, te amo. Beijo. Eles se entregaram, né? Mais ou menos, porque tia Nenê eu não tinha reconhecido. É a Vani. Vani, um beijo pra ti. Tia Nenê. Ficou de nome, eu não sabia. É que os guris, quando o Benjamin começou a falar, é a tia Nenê. Porque é que acho que Vanessa, Vani, pra ele é muito difícil. Era, né? E aí ficou tia Nenê. Paula, e a gente falou sobre redes sociais, né? E eu acompanhando as tuas redes sociais, tu fala muito, tu traz conhecimento sobre a tua área, compartilha esse conhecimento. Hoje em dia as pessoas estão abertas a dividir conhecimento, né? O que é muito importante. Mas eu vejo que tu não fala só sobre isso. Já te vi falando sobre corpo, sobre maternidade, sobre autoestima. Rapidamente, agora pra gente finalizar, como que é essa tua relação com as redes? Eu comecei porque eu gosto de falar, né? E aí foi indo e eu gosto de me colocar como profissional na posição de ser humano que sou, né? Pois é, isso. Deixa eu só te fazer um adendo dentro da pergunta que eu fiz. Existem pessoas que fazem essa separação. Eu tenho o meu perfil pessoal, onde eu posto maternidade, eu tô dizendo de uma maneira, né, geral. Entendo. E outro, um perfil só sobre odonto. O que tu pensa sobre isso? Nada contra. Pra mim, nunca funcionaria, porque eu sou eu dentro do consultório, eu sou essa pessoa aqui e eu sou aqui fora, a mesma coisa. Traz uma coisa. humanização, né? Não tem divisão pra mim. A conduta que eu tenho é a mesma, o respeito com o qual eu trato as pessoas é o mesmo. As piadas que eu vou fazer são os mesmos. Que cuidado que eu tomo, eu trabalho com criança, não falo palavrão. É isso, mas a minha mudança de postura só é essa. Sendo mãe, eu também tomo muito cuidado pra não falar palavrão em casa, né? Mas é isso, eu sou eu em todos os ambientes e eu sou feita de muitas partes dos outros, né? De todas essas pessoas que fazem parte da minha vida. E isso não tem como ficar escondido, né? É expresso. E que lindos todos os depoimentos, assim, ficou bem transparente o quanto que essas pessoas são importantes pra ti e vice-versa. Agora, pra gente finalizar, eu vou te fazer umas perguntinhas e tu me responde com a primeira frase ou palavra que vier na cabeça. Peraí. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? De ter persistido. Ter tido persistência. Existe algum arrependimento? Eu não ter dito alguns eu te amo. E uma saudade? Minha tia. Um sonho? Eu tô realizando o maior deles, os maiores deles. Eu fui mãe dos meus príncipes e agora com a minha clínica crescendo, eu
no dia de hoje, eu não tenho mais o que querer. Amanhã talvez eu tenha. Amanhã eu vou ter alguma coisa. Sim. Mas hoje eu realizei os meus maiores sonhos. O que te dá paz? O chimarrão, a caipirinha, meus filhos brincando nos meus pés. Meus filhos brincando um pouquinho mais longe também. Faz sentido. E o que tira essa paz? Silêncio. Criança em casa e silêncio, eu fico em pânico. O que será que tá acontecendo? Também faz todo sentido. E um lugar em Santa Maria? Minha casa. E uma palavra que te defina? Intenso. Muito bom. Maria Paula, hoje conversei aqui com... Agora eu não vou errar o sobrenome. Tá. Quando eu falo isso, normalmente eu erro. Maria Paula Kalbeck. Muito bem, passou. Finalizei com o nome certo. Maria, muito obrigada pela tua disponibilidade. Adorei nossa conversa. Poderia ter conversado por horas aqui. Foi muito bom ouvir sobre odontopediatria e tirar alguns estigmas e também trazer conhecimento. Tu falou sobre a hora de levar a criança no dentista e tal. E muito legal conhecer a profissional que tu é e a pessoa também. Obrigada mesmo. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. O DNA de hoje vai ficando por aqui. O pessoal hoje, depois dessa eliminação, não tá tão feliz assim como gostaria, mas é sexta-feira e uma ótima sexta-feira para todos. Sexta-feira, churrasco. É isso aí. Uma ótima sexta-feira para todos vocês e até a semana que vem.